minha gente, e os humanos, hein? Podem pegar gripe aviária? A gente pode transmitir de um humano para o outro? É só quem manuseia? É só que não? Pedro Duran, você conversou com um especialista antes de entrar no ar. O que nós sabemos, o que é importante que nós tenhamos de informação agora nesse momento? Porque por mais que a gente fique, né, Basília, Mega, Duran, martelando, a preocupaçãozinha, isso é do ser humano mesmo ficar preocupado. O que a gente tem de informação? E tem que ficar preocupado mesmo, Elisa. A gente tem que colocar a preocupação no tamanho que ela tem que ter, mas ela existe do ponto de vista da saúde pública também. Conversei com o Esper Calais, que é presidente do Instituto Butantan, que tem um núcleo específico sobre gripe aviária de pesquisa, e com os infectologistas Rosana Richtmann e Caio Rosenthal, para poder dimensionar o tamanho dessa preocupação. De fato, há um alerta, porque agora a gripe aviária está mais perto dos humanos. A gripe aviária pode sim contagiar humanos. Só que isso não acontece com a ingestão de aves ou de ovos e não acontece entre humanos. A transmissão acontece da ave contaminada para o humano. E agora que foi identificada a ave contaminada, é importante que se tenha uma barreira sanitária rigorosa para que você possa impedir essa contaminação chegar nos humanos. Ela pode chegar ou pode não chegar. Então, há uma preocupação do ponto de vista da saúde pública. Ainda assim, essa era uma ameaça, e o Esper Calais estava me explicando isso, desde 2022, quando a gripe aviária começou a circular aqui próximo da gente. Então, se a gente for olhar o copo meio cheio, o Brasil conseguiu, durante 3 anos, impedir que a gripe aviária chegasse aqui. Porque a gente conseguiu estabelecer boas barreiras sanitárias. O Caio Rosenthal me traz uma preocupação que é do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista humanitário, enfim, da preocupação com os animais, que é, em muitos casos, o que se desencadeia depois de uma notícia como essa? Uma verdadeira matança dos animais. Porque você elimina, aniquila para acabar com o vírus. Então, também deve haver uma preocupação das autoridades sanitárias no cuidado com esses animais para que a gente não desperdice nossos recursos econômicos e, ao mesmo tempo, não impacte a saúde dos nossos animais, a vida dos nossos animais de modo geral. Essa é uma preocupação secundária nesse momento, mas ela também existe. Então, agora, o nosso trabalho tem que ser... Não há nenhum caso de gripe aviária em seres humanos aqui no Brasil registrado. Não há nenhuma notícia que possa indicar que há uma suspeita nesse sentido. A gente pode conseguir isolar o vírus e impedir que ele se prolifere pelo Rio Grande do Sul. Estava falando com o diretor da ASGAV, que é a Associação de Aves, Ovos do Rio Grande do Sul, e ele estava mostrando uma preocupação ali com as medidas que vêm agora, porque a notícia acabou de acontecer. Então, o futuro ainda é incerto, mas o futuro pode nos reservar muitas outras notícias relacionadas a essa por conta da relevância e do peso de algo como a detecção da gripe aviária. Você vê a rapidez, né, da transmissão de uma informação, não de um vírus, mas a rapidez com que nós ficamos sabendo, porque poderia ocorrer da gente um dia vir aqui e dizer, o Ministério acabou de divulgar que mês passado... campo das hipóteses, tá, gente? Mês passado ocorreu um caso e aí... Não, você vê o que é o lance da responsabilidade. E eu falei antes, repito agora, não tem a ver porque é política, porque é governo. Não, a gente está falando de uma galera que é tecnicamente habilitada no Brasil, que faz parte desse sistema de controle, veterinários, checagem, para o tempo inteiro estarem ali atentos a isso. E até quando você diz assim, provavelmente vai ocorrer, então, uma matança desses outros animais, nos gera o sentimento de, nossa, quanta comida jogada fora, né? Quanto alimento jogado fora. Quantas milhares de aves serão descartadas, mas é o protocolo, é o rito, quem é sério tem que seguir o protocolo. A Isabel Mega também conversou com um especialista. Aliás, ali tinha uma imagem, ia começar no vídeo, uma imagem que é da hora que eles colocam, são responsáveis vestidos de branco, com máscara, aí, ó. Quando eles colocam, eventualmente, algo que pode estar contaminado... O fogo geralmente é um agente para combater a contaminação por vírus. Aí joga ali dentro o que precisa ser queimado e vocês viram que eles estão paramentados, com a cabeça coberta, todo o corpo coberto, porque isso é muito sério, né? E quem vende muito, quem produz muito, tem de cuidar da saúde dos animais e, consequentemente, dos humanos. Ô, Isabel Mega, você conversou também com alguém, né? Porque aqui, ao vivo, a gente fica agora caçando as informações todas. O que
que você ouviu também? A Basília está fazendo exatamente isso. Eu amo isso, ao vivo é desse jeito. Há 5 anos aqui. O tempo inteiro há 5 anos assim, porque é apurando, recebendo informação. Por isso que volta e meia, quando vocês olham para a gente está ali no telefone, no computador. Normal, viu, gente? Segue o baile e vai continuar sendo assim. Isabel Mega, o que você ouviu? Jornalista do Novo Dia, do Live, é um despertador de fontes, Nossa, né, Elisa? Oi, bom dia, desculpe a hora. A mensagem padrão do meu celular é: desculpa te amolar a essa hora, mas... Muito cedo, né, Isabel Mega? Tem gente que a gente fala ali no início da madrugada e depois volta a falar de manhã bem cedinho, às vezes até antes do sol nascer, a pessoa fica assim, mas vocês não dormem nunca? Não dorme. Não. Mas vamos lá, Elisa. Reflexos também que acho importante da gente explicar, econômicos, aqui nessas conversas com especialistas, para a gente entender, né, cenários. E o próprio ministro Carlos Fávaro também relatou isso na conversa. A gente está falando do impacto na China. Agora, o Brasil, muito recentemente, também conseguiu fechar um acordo com o Japão, um procedimento justamente para que não ocorresse a suspensão mais abrangente, essa suspensão pudesse ocorrer somente em áreas onde teria ocorrido o foco. Então, por exemplo, em relação ao Japão, a situação é diferente em relação à China, que adota um outro tipo de protocolo. Sobre o tempo que pode demorar, já o ministro Carlos Fávaro pode responder com total propriedade para a gente, é até de fato o Brasil comprovar ali todas as condições sanitárias, porque isso é algo também tido como procedimental em relação a situações do tipo. Então, o Ministério ele tem que explicar de fato, comprovar que não há risco para o rebanho de forma em geral, né? Isso, claro, adaptando também a questão das aves. E outro ponto que eu achei bem interessante, porque a gente está falando muito do nosso mercado daqui para fora, mas e o nosso mercado interno, como é que fica? E aí, o que especialistas me pontuaram aqui, que acho que é bastante relevante nessa nossa conversa. Quando você tem algum tipo de suspensão de exportações, você tem uma oferta maior do produto no mercado interno e aí você pode ter também um efeito, vamos ouvir do ministro se ele confirma essa expectativa também, mas um efeito de queda mais imediata dos preços no mercado doméstico. Então, esse é um efeito esperado também do ponto de vista da economia. Agora, tudo isso, Elisa, depende do momento em que a gente tem a suspensão, tem a resposta, tem a retirada da suspensão, se isso vai acontecer ou não. Como a notícia acabou de ser dada, a gente ainda está dependendo desses dessas explicações de fato mais aprofundadas. E o que é impressionante aqui de todos os especialistas e que pode ser a dúvida de muita gente que está assistindo a gente nesse momento, que a gente está preocupado, claro, é um vírus e tal, todos os especialistas estão batendo na tecla, olha, não há risco para a transmissão, não há risco para a saúde humana no consumo dessa carne, né? Então, isso é importante, de fato, de ser explicado, batendo na tecla do que o próprio Duran estava falando para a gente, Basília também citou isso, porque, de fato, as pessoas veem essa notícia e já se preocupam, né, com o aspecto de vida da própria saúde. Então, a questão é tão complexa que a gente está aqui analisando do ponto de vista da economia, do ponto de vista do agro, das nossas relações internacionais também com outros países e também do ponto de vista de saúde pública, Elisa.